Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro, mais um vídeo aí para a galerinha aí da matemática, tá bom? Então, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre função do primeiro grau, certo? A função do primeiro grau a gente pode chamar também de função polinomial do primeiro grau ou chamar de função afim, tá? Então aí você tem três maneiras de chamar uma função de primeiro grau. De primeiro grau, obviamente, polinomial ou uma função afim, tá certo? Agora, essa função ela é caracterizada como uma função de primeiro grau porque existe uma característica primordial para identificar uma função de primeiro grau. Uma função afim ou uma função polinomial de primeiro grau ou uma função de primeiro grau, ela é dita dessa forma utilizando-se a seguinte lei da forma, ou lei de formação, tá certo? A lei de formação, a lei da forma, que diz que f de x é igual a ax mais b, tá? Então, se lê da seguinte forma que eu falei aí para vocês: f de x é igual a x mais b. Esse xzinho aí que está entre parênteses significa que é o local que nós vamos manipular, tá certo? É a famosa variável onde nós vamos mexer, tá certo? Então, a pronúncia aí é f de x é igual a ax mais b, tá certo? Essa função ela é dita como primeiro grau porque nessa variável x não aparece, mas quem está aqui em cima, ó, é o número 1, tá certo? Esse número 1 é facultado aparecer, né? Você não precisa colocar. Então a gente sabe que a função é de primeiro grau porque o expoente aí da variável x é igual a 1, belezinha? Então vamos nós. Agora, se eu já apresentei para vocês que o x é a variável, quem é A e quem é B, tá certo? Antes de identificar quem é A e quem é B, vamos ter uma informação geral, né, uma definição dessa nossa função. Ou seja, f de x é igual a x mais b, onde A e B são números reais, tá certo? Números reais são aqueles números que podem ser positivos, podem ser negativos, pode ser em forma de raiz, pode ser em forma de fração, né? Tudo isso aí faz parte dos números reais. E ele diz que A e B são números reais dados, né? Dados, ou seja, já são ofertados, a gente já conhece o valor de A e B, tá? A coisa que a gente não conhece é o x, que a gente vai substituindo, e que A tem que ser diferente de zero. Por que A tem que ser diferente de zero? Porque se A for igual a zero, A vezes x vai dar zero. Por quê? Porque A é igual a zero. 0 vezes x dá zero, porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. A gente já sabe disso. Então, a minha função praticamente ficou B. E a minha função, eu só vou... É uma função em decorrência de algo, ou seja, de x. X a gente vai substituindo. Se eu não tenho como substituir o x, então eu não tenho uma função, porque essa função eu vou obter um valor em função de outra coisa, tá certo? Por isso que o A tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, continuando aqui, eu vou apresentar agora para vocês como é que a gente chama cada letrinha dessa. Eu já tinha adiantado o x, mas aí vou reforçar aí para vocês, tá bom? Olha, o Azinho a gente chama de coeficiente de x, certo? É um coeficiente de x porque ele está juntinho do x, tá bom? Ele está juntinho do x. O x é a variável, é o local onde nós vamos alterar, tá certo? Nós vamos alterar, é o x que a gente chama aí, tá bom? Então, sabendo disso, quem é A, que é o coeficiente de x, x, que é a variável, e B é o termo constante. O que é um termo constante? É um valor que não se altera. O valorzinho de A também não se altera, já é pré-definido, né? Mas como ele vai multiplicar x, ele termina o resultado dessa operação A vezes x dependendo de x, tá bom? Por isso que A é o coeficiente de x, x é a variável e B é o termo constante. Então a gente já conhece
todos os elementos da nossa função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau, ou função afim, como queira chamar, tá bom? Então, colocar aqui para vocês o seguinte, mas essa informação aqui que é importante. Ó, o coeficiente de x, né, que é o a, ele é o coeficiente angular da reta. Isso é importante na hora de construir o gráfico, tá bom? E o b é o coeficiente linear da reta, tá? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, eu vou projetar isso no gráfico, mas tem vídeos aí, né, rolando só para tratar essa questão do coeficiente angular da reta e o coeficiente linear da reta. Entretanto, o nosso foco aqui é conhecer mais a função do primeiro grau, então a gente já vai para uma aplicaçãozinha, tendo em vista e sabendo que o a é o coeficiente angular da reta e que o b é o coeficiente linear da reta, tá? Então, voltando para cá, eu tenho aí, apareceu uma letrinha que é o tal do y. Aí você diz, espera aí, mas não era o f de x? Como foi que mudou para o y? Gente, aquele f de x é apenas que eu vou substituir o valor de x, mas eu estou buscando ali o valor de y. Quando o x for 2, quanto equivale o valor de y? Quando o x for 5, quanto equivale o valor de y? Aquele f de x é só dizer que eu vou ter que substituir no x por 2, por 3, por 5, por menos 2, por qualquer número que você deseje. Agora, então eu fiz aqui y é igual a x mais b, trocando esses valores aqui, né, atribuindo valores, ó, y é igual a 3x menos 1. Então o 3 é o valor de a, menos 1 é o valor de b. E quem é o x? O x é a nossa variável, vai depender do nosso tipo de função. Que função é essa? É função para saber, para cobrar a taxa de um taxímetro? É uma função para saber quantos pães, o preço de combustível e o litro e a quantidade de litros liberada para o veículo? Então vai depender muito da aplicação da sua função. No momento, nós não estamos aplicando, a gente está conhecendo uma função. Como é que a gente resolve essa função do primeiro grau? Então, nós vamos fazer duas situações. Primeiro, para x igual a 0. Então, eu vou admitir que x é igual a 0, tá vendo? Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo em busca do y, porque eu vou plotar o gráfico, certo? Dessa função aqui. Então, eu vou escrever aqui que y vai ser igual a 3 vezes, quem é x? X eu estou admitindo que é, opa, cortou aqui, x eu estou admitindo que é 0, né? Coloca aqui 0 menos 1. E y vai ser igual, 3 vezes 0 dá 0, então menos 1 sobrou menos 1. O que isso implica, gente? Isso implica o seguinte, quando o x for igual a 0, o valor de y é igual a menos 1. A gente vai guardar esse valor porque ele vai ser muito importante para nós, tá certo? Vai ser muito importante para nós na hora de plotar, na verdade, desenhar o gráfico, tá bom? Então, a gente já encontrou para x igual a 0. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Colocar de lado aqui. Agora, eu vou dizer o que? Para y igual a 0. Então, nesse caso, nós vamos admitir que y é 0. 0 vai ser igual a 3 vezes x menos 1. Esse 1 aqui ele está negativo, eu vou passar ele para lá positivo, certo? Porque eu estou mudando de membro. Vai ficar 3x. Esse 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então vai ficar 1/3 é igual a x. Portanto, gente, quando... engrossar aqui um pouquinho aqui, deixar aqui pronto. Quando o y for igual a 0, significa que o nosso x é igual a 1/3. Agora, voltando para cá, como é que a gente vai definir esse ponto? Esse ponto a gente vai definir o seguinte, ó. Eu tenho uma coordenada, essa coordenada vai ser aqui, quando o x for 0, o primeiro é 0, quando o x for 0, o y vai ser menos 1, certo? Guarda essa informação aqui que a gente vai precisar para desenhar o gráfico. E aqui, quando o y for 0, quer dizer, quando o y for 0, deu quanto? Deu 1/3. Então eu vou ter 1/3 o valor de x, e aqui em y eu tenho 0.
Por quê, gente? Porque vocês não estavam vendo, né? X aqui eu vou ter 1/3 e a vírgula, o segundo aqui, o y eu vou ter 0. Sempre o primeiro é x e o segundo é y em um plano cartesiano, tá? Isso aí são as coordenadas, certo? A gente vai jogar essas coordenadas no plano cartesiano. Então eu tenho, quando x for igual a 0, eu tenho que as minhas coordenadas são 0 em x e menos 1 em y. E quando o y for 0, eu vou ter na minha outra coordenada o x 1/3 e o y 0, tá bom? Eu vou pegar esses dois pontos para a gente gerar o gráfico, tá? Então vamos lá, lembre disso. Então vou colocar aqui o nosso gráfico aqui. Observe que quando... Eu vou começar pelo primeiro aqui, para vocês verem. Quando o x, eu coloquei, quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Então eu vou ter um ponto aqui, ó. Certo? Vou ter um ponto aqui. E o outro, quando o y for 0, o meu x vai ser o quê? 1/3, ó. Tá certo? Quando o y for 0, o meu x vai ser 1/3. Então eu vou estar aqui, ó, 1/3. Então vai lá. Quando o y for 0, vai ser 1/3. 1/3, 1, 2, 3, vai estar mais ou menos aqui. Certo? E agora o que a gente faz? Interliga. Isso aqui vai ser mais ou menos a nossa reta. Certo? Ela vai passar aqui nesse ponto aqui, ó, interligando. Então significa que a gente, na verdade, teria que ter um vídeo só para isso. Mas nesse caso, quando a gente aumenta o valor de x na nossa função aqui, ó, y é igual a 3x menos 1, quando a gente aumenta o valor de x, esse gráfico ele cresce aqui, ó, certo? Ele cresce. Então essa função ela é crescente, tá certo? Quando aumentar o valor de x, o valor de y aumenta. Aumentou o valor de x, o valor de y aumenta. Diminuiu o valor de x, ó, y diminui, tá certo? É uma função crescente, tá? Agora, não é o nosso foco, temos que tratar um vídeo só para isso. Vamos dar continuidade. Então geramos o nosso gráfico aí dessa função do primeiro grau, tá bom? Se tiver dúvida, você volta um pouquinho o vídeo para relembrar essa parte aí que eu fiz para vocês. Agora, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que a gente fala muito em função, né? Que é o zero ou a raiz da função do primeiro grau, tá bom? O que é o zero? O zero ou a raiz, tanto faz ser de zero ou a raiz. Como encontrar a raiz de uma função do primeiro grau? Basta igualar a zero, né? F de x igual a zero. Quem é f de x? F de x, a gente sabe que isso aqui é y igual a zero, tá bom? Quando eu igualar a minha equação do primeiro grau a zero, eu vou encontrar o zero ou as raízes da função. Para encontrar as raízes da função, basta igualar a zero. É comum isso. Então, eu vou fazer aqui o primeiro exemplo de f de x, tá certo? F de x é igual a 2x menos 5, tá? 2x menos 5. F de x é igual a 2x menos 5. E temos que encontrar as raízes. O que é que a gente faz? Eu vou pegar aqui, ó, 2x menos 5, vou igualar a zero, certo? Eu vou colocar aqui 2x vai ser igual, esse menos 5 está no primeiro membro negativo, vou passar para cá ele positivo, mais 5. Agora, x vai ser igual, esse 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, tá certo? Vou passar ele dividindo. 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, gente, a raiz dessa função aqui, x, é igual a 5 sobre 2. Certo? Essa é a raiz dessa função, é o zero da função, como a gente diz, tá bom? É o zero ou a raiz da função do primeiro grau. Outro exemplo, para reforçar aqui para vocês, só que eu coloquei outra letrinha. Sempre a gente trabalhava com F, não foi? Eu coloquei um G. Por que foi que eu coloquei um G, gente? Porque na literatura a gente trabalha com F, com G, com T, para você não ficar aprisionado pensando que
função tem que ser f. Não, pode ser qualquer letrinha, tá bom? É apenas o que é mais usual. Então, g de x é igual a 3x mais 6. O que é que nós vamos fazer aqui? Encontre a raiz da função. Para encontrar a raiz dessa função, nós vamos igualar a zero. Então, eu vou fazer aqui. 3x mais 6 vai ser igual a zero. Certo? Então, eu vou colocar 3x vai ser igual. Esse 6 está positivo, vem para cá, negativo. Joinha? O 3 aqui está multiplicando, ó, x vai ser igual a menos 6 sobre, vem para cá dividindo, 3. Menos 6 dividido por 3 dá 2. Ó. Menos por mais dá menos, então menos 2. Então, gente, essa nossa função g de x é igual a 3x mais 6 tem uma raiz igual a menos 2. E lembra que essa raiz lá no gráfico sempre é a reta, o gráfico ele vai interceptar o eixo x, né? Quando a gente diz, em busca da raiz, é um ponto que vai estar presente lá no eixo x, tá bom? E aqui, para encerrar aí, deixo esses exemplos aí para vocês, né? Vocês aí em casa, quem está vendo um videozinho aí, tem a oportunidade de fazer. Agora, eu queria só deixar uma observação na segundo caso aqui, ó. Porque o primeiro eu tenho f de x é igual a menos 2x menos 7, para você encontrar a raiz e plotar o gráfico, desenhar o gráfico, tá certo? Na segunda eu tenho f de x igual a 11x, e na terceira eu tenho f de x igual a 5x menos 3, tá bom? Agora, por que eu estou parando aqui um pouquinho? Essa segunda, f de x igual a 11x, observe que não tem a letrinha b, né? Aquele termo constante. Não tem um termo constante. Sim, não tem porque é zero, então nem se preocupe, né? Não tem porque ele é zero, não apareceu aí. Então faz do jeito que a gente fez as outras, tá bom? Então, gente, mais um vídeo aí do professor Emerson Leandro. Agradeço a todos aí que puderem assistir, compartilhar e dar a sua inscrição. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!